São 5 séculos de história e de muitas mudanças. Para entender o processo eleitoral brasileiro, é preciso voltar no tempo até a data da primeira eleição no Brasil, o ano 1532, período colonial. Na época das capitanias hereditárias, o voto era usado para a escolha do Conselho Administrativo da Vila São Vicente, cujo donatário era Martim Afonso de Souza. As eleições locais eram decididas pelos chamados homens bons, aqueles beneficiados pela linhagem familiar, pela renda e pelas posses. Os menores de 21 anos eram proibidos, as mulheres, os mendigos, inclusive soldados de patente rasa não tinham direito ao voto, as pessoas que exerciam o clero também não tinham direito ao voto. Então, podemos dizer que existiam limitações que impediam uma espécie de universalização do voto. Foi assim praticamente até a proclamação da independência, quando passou a vigorar uma nova ordenação jurídica e política no país. Por causa da revisão das regras eleitorais, em 1824 surge a Assembleia Geral e suas 2 casas, Senado e Câmara dos Deputados. O voto se torna obrigatório, mas com algumas restrições. Durante o Império, somente homens acima dos 25 anos podiam ir às urnas. Em 1981, de indiretas, as eleições passaram a ser diretas. Você sabe me dizer o que é comemorado em 15 de novembro? Agora não me recordo agora. Você me apertou agora. Sabe não, lembra não? Gente, não me lembro. É o Dia da República que é comemorado. Sei sim, a proclamação da República, por Marechal Deodoro da Fonseca, né? Não é isso? O Brasil era um império e a partir da proclamação ele se tornou uma república, graças ao Marechal. Em 15 de novembro de 1889, com apoio dos republicanos, Marechal Deodoro da Fonseca demitiu o Conselho de Ministros e seu presidente. Na noite do mesmo dia, o Marechal assinou o manifesto proclamando a República no Brasil e instalou um governo provisório. E o Marechal Deodoro da Fonseca, então, tecnicamente falando, foi chefe desse governo provisório. Até que a nova Constituição, a primeira da República, foi aprovada, em 1891. A Constituição recém-formada permitia que a primeira eleição para presidente da República fosse direta, ou seja, os representantes seriam escolhidos pelo povo. Mas a Carta Maior abria a possibilidade da eleição ser indireta no primeiro período de governo, e foi o que aconteceu. Foi o Congresso Nacional que elegeu o nosso primeiro presidente, e com uma característica, uma singularidade, que também é muito diferente da legislação eleitoral que nós temos hoje no Brasil. Naquele momento era possível votar em candidatos separados para a presidência e para a vice-presidente. E aconteceu um fato inusitado, quer dizer, foi eleito o presidente da República de uma chapa, o Marechal Deodoro da Fonseca, mas o seu vice não foi eleito. E o vice da outra chapa é que foi eleito, o Marechal Floriano Peixoto. Aliás, ambos não se davam muito bem. É assim que começou a República no Brasil. O voto continua censitário. A ampliação do direito de votar só aconteceu ao longo do século XX. As mulheres foram às urnas pela primeira vez em 1935. Já os analfabetos após a Constituição de 88. Hoje, um direito que era restrito passou a ser exercido por um grande número de brasileiros. São cerca de 136 milhões de eleitores.